Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos começando o nosso estudo bíblico desta quinta-feira. Você seja bem-vindo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de Deus esteja sempre sendo derramada abundantemente sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos começando agora, através do nosso canal do YouTube, canal da Terceira Igreja Presbiteriana Independente do Recife, o nosso estudo bíblico, que nós estamos sempre realizando aqui a partir das 19h30. Toda quinta-feira estamos aqui com os irmãos estudando um pouquinho da palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre profecias messiânicas cumpridas em Jesus, na pessoa do Senhor Jesus. Já vimos as três divisões, né, que nós estamos estudando essas profecias. Vimos já tudo que está a respeito de Jesus no Torá, vimos o Pentateuco, né, nos 5 primeiros livros de Moisés, e agora estamos vendo nos escritos e nos profetas. Então, a gente já começou já com esses estudos sobre os escritos e os profetas, já tivemos aí 2 estudos, né? E a gente está só passando aqui rapidamente, lembrando aquilo que nós já estudamos. E na quinta-feira passada nós estudamos essa segunda parte, né? O Messias seria ungido pelo Espírito Santo, o Messias pregaria na Galileia, nas proximidades ali do Rio Jordão. O Messias seria desprezado pelos judeus. Vimos também aí que o Messias entraria triunfante em Jerusalém montado no jumento. Aqui nós temos o texto em azul, é o texto da profecia. Temos aí Isaías 61, Isaías 9, 1-2, Isaías 53, 3, Zacarias 9, 9. Do outro lado nós temos o cumprimento no Novo Testamento, Lucas 4, 16, 21, Mateus 4, 12, 16, João 1, 11, João 12, 12, 15. Nós estamos, então, dando continuidade a esses estudos sobre aquilo que está profetizado a respeito do Messias, cumpridos em Jesus, nos profetas e nos escritos, profetas que eram chamados de Neviim pelos judeus, e os escritos, os Ketuvim, que são as divisões em que está realizada aí, que está dividida a Bíblia hebraica, né? Torá, profetas e os escritos. Já vimos o Torá, agora estamos observando tudo que está escrito a respeito do Messias, cumpridos em Jesus, agora nos profetas e nos escritos. Então a gente vai continuar hoje com o nosso estudo, né? Nós temos aqui no ponto 8, o Messias entraria triunfalmente em Jerusalém montado no jumento. Então nós vamos seguir agora a sequência de mais um grupo de profecias a respeito do Messias, nos profetas e nos escritos. Hoje nós vamos nos deter um pouquinho daquelas profecias que falam a respeito da traição que o Messias iria sofrer. Então vamos dar uma olhadinha no estudo de hoje, dando continuidade então a essa sequência numérica. Vamos então agora para a parte 9, ou seja, o Messias seria traído por um dos seus discípulos, um dos seus amigos. Está aí o texto de Salmo, capítulo 40 e o verso 10, que diz assim: até o próprio amigo em que eu confiava
que partilhava do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então está nesse texto aí profetizado que o Messias seria traído por um dos seus amigos, dos seus discípulos, que estariam com ele. E aí no Salmo 40 nós temos esta expressão profética, messiânica, a respeito de que o Messias seria traído. Vamos ver o cumprimento no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, nós temos então o cumprimento dessa profecia lá em Mateus capítulo 26, versículo 21 a 23. E, enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Então temos o cumprimento aqui daquele texto, lá daquela profecia, lá de Salmo 40, verso 10, cumprindo-se aqui nesse momento. É o momento da celebração da Páscoa de Jesus com seus discípulos, e ele afirma nesse jantar da Páscoa, categoricamente, que ele seria traído por um amigo, por uma pessoa íntima, aquele que põe a mão com ele no prato. Nós temos outro texto também a respeito dessa profecia que está em Marcos capítulo 14 e o verso 10, que diz assim o texto: e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Então nós temos aqui o cumprimento daquela profecia de que o Messias seria traído por um dos seus amigos, por um dos seus companheiros, por um dos seus discípulos. Ok? Continuando, ponto 10, o Messias seria vendido por 30 moedas de prata. Temos essa profecia, o Messias seria vendido na sua traição, ele seria vendido por 30 moedas de prata. O texto está lá em Zacarias, capítulo 11, e o verso 12 diz assim: eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então nós temos aqui a profecia de Zacarias, falando a respeito do Messias, seria vendido por 30 moedas de prata. O preço da traição do Messias seria 30 moedas de prata, de acordo com o texto de Zacarias, capítulo 11 e o verso 12. Nós temos, então, o cumprimento desta profecia, de forma literal, no Novo Testamento, texto que está em Mateus, capítulo 26, versículo 14 até o 15. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Então nós temos aqui o cumprimento do texto lá de Zacarias, de que o Messias seria vendido por 30 moedas de prata. E aqui nós temos Judas Iscariotes, um dos 12, um dos seus amigos, um dos seus discípulos, indo até os principais sacerdotes e propondo receber um pagamento para entregar o Messias, para entregar Jesus. E os sacerdotes lhe pagaram 30 moedas de prata. Então nós temos o cumprimento aqui desse texto que nós acabamos de ver no Velho Testamento, cumprindo-se aqui, literalmente, sendo pago a Judas 30 moedas de prata. Seguindo adiante, nós observamos aí que o preço da venda da traição do Messias seria devolvido, ou seja, aquelas 30 moedas de prata que a gente viu na profecia anterior,
elas seriam devolvidas. É isso que está no profeta Zacarias ainda, Zacarias capítulo 11, versículo 13. Nós temos aí essa profecia de que o preço da traição do Messias, que seria de 30 moedas de prata, seria devolvido. Então temos aí o texto. Então o Senhor me disse, pegue esse dinheiro, esse magnífico preço, em que fui avaliado por eles. Observe que no texto lá de Judas, os sacerdotes avaliaram e resolveram pagar 30 moedas de prata. E diz aí, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro, na casa do Senhor. Então aqui o texto está dizendo que esse dinheiro seria devolvido. O preço da traição do Messias, 30 moedas de prata, seria devolvido, né? E esse dinheiro seria utilizado aí para o oleiro. Então vamos observar o texto do cumprimento dessa profecia no Novo Testamento, texto que está lá em Mateus capítulo 27, do versículo 5 até o versículo 10, diz assim o texto. Então Judas, depois que ele se arrependeu de ter traído Jesus, diz o texto, então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, olha aí, dentro do templo, a casa do Senhor, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, ou seja, as moedas voltaram, né, disseram, não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro. Observe que lá o texto da Zacarias fala do oleiro. Compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo é chamado até o dia de hoje campo de sangue, que em hebraico é acedelma. Então, se cumpriu, olha aí o texto de Mateus, o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pagaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram e deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então nós temos aqui o cumprimento da profecia de que esse dinheiro da venda, da traição do Messias, ele seria devolvido e com esse dinheiro se compraria esse campo do oleiro, como a gente viu no texto anterior. E nós temos aqui o cumprimento literal em Mateus, capítulo 27, 5 a 10. Judas, com remorso, arrependido por ter entregado Jesus, o sangue de inocente, ele devolve essas pedras, ele quer devolver essas moedas aos sacerdotes, eles não querem receber, então Judas atira essas moedas de prata para dentro do templo, ele se retira e ele se enfoca, e os principais sacerdotes então pegam essas moedas de volta e dizem, olha, não é correto a gente colocar no cofre das ofertas porque é preço de sangue, né? Preço de sangue que eles mesmos compraram, né? E tendo deliberado, eles compraram com elas o campo do oleiro para cemitério dos forasteiros ou dos estrangeiros, dos não-judeus, né, dos gentios, cumprindo-se então o que estava na profecia de que 30 moedas de prata é o preço que foi avaliado o Messias, e esse preço com esse preço foi comprado esse campo do oleiro. Observe que literalmente a profecia ela se cumpre nesse texto. Ok, queridos? 12. O Messias manteria silêncio quando julgado. Então, quando ele fosse julgado, ele estaria em silêncio. Nós temos o texto aí do Antigo Testamento, Isaías, capítulo 53, e o verso 7, que diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, o profeta Isaías
Está dizendo que o Messias, ele seria humilhado, seria oprimido, mas ele não abriria a sua boca. Como cordeiro, ele é levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, diante dos seus algozes. Ele não abriu a sua boca, é o texto de Isaías, e nós temos o cumprimento exatamente no Novo Testamento, em Mateus capítulo 26, versículo 62 e 63, que diz assim a palavra de Deus: e levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: você não diz nada com resposta aos que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Então nós observamos aí que cumpre-se então o texto de Isaías, que diante dos seus tosqueadores, o Messias, ele não abriria a sua boca. E a gente observa aqui o sumo sacerdote dizendo: você não diz nada em resposta a estes que depõem contra você. Jesus, porém, diz o texto, guardou silêncio, cumprindo então o texto de Isaías 53. Amém, queridos? Por hoje é só. Na próxima quinta-feira a gente continua com as profecias a respeito do Senhor Jesus no Antigo Testamento, as profecias a respeito do Messias, cumpridas na pessoa de Jesus no Velho Testamento. Espero que você tenha aprendido um pouco, você tenha conseguido compreender um pouco as Escrituras e fazer essa relação da profecia que foi dita no Antigo Testamento e o cumprimento dela na pessoa de Jesus no Novo Testamento. Deus te abençoe. No nome de Jesus, vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que estivemos, ó Deus, nessa noite, mais uma vez, estudar um pouco a tua palavra. Fica conosco, abençoa o teu povo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Nos encontramos agora novamente no estudo bíblico na próxima quinta-feira, onde nós vamos continuar o nosso estudo sobre as profecias messiânicas do Antigo Testamento cumpridas na pessoa de Jesus. Ainda tem muitas profecias e a gente vai estar observando aqui todas elas com você, para que você possa se convencer cada vez mais pela Escritura que Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Senhor. Deus te abençoe, fica na paz, em nome de Jesus. Amém.